Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste sábado da 21ª semana do tempo comum. O sábado, dia dedicado à memória de Maria no sábado. Por isso, de um modo especial, contamos com a intercessão de Nossa Senhora no dia de hoje sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, invoquemos o Espírito Santo Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 2 de setembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São Mateus, no capítulo 25, nos versículos de 14 a 30. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é fortaleza para o nosso caminho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu:
servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos no Evangelho do dia de hoje a parábola dos talentos, onde Deus distribui a cada um conforme a sua capacidade de administrar os seus bens. A parábola conta a história de um homem que foi para o estrangeiro e deixou aos cuidados dos seus servos os seus bens. Deu 5 talentos a um, porque aquele teria condições de administrar 5 talentos, 5 quantidades de dinheiro. Deu 2 talentos ao outro, porque julgou que aquele outro teria condições de administrar aqueles 2 talentos. E por último, deu 1 talento apenas àquele outro, que julgou aquele outro capaz de administrar aquele talento. Não é que ele fez preferência dos seus servos, dando mais a um porque gostava mais de um. Não, mas porque podia confiar mais às capacidades humanas daquele servo. Mas foi justo com todos, dando aos cuidados dos servos os seus bens para que administrassem e entregassem a ele o resultado da administração quando ele voltasse. Pois bem, quando voltou, o que recebeu 5 fez jus à confiança do patrão, devolveu mais 5, multiplicou os talentos. O que recebeu 2 fez jus também à confiança do patrão, porque multiplicou os bens do patrão e devolveu. Mas aquele que recebeu 1 só não honrou a confiança do seu patrão. Vejam, não porque não tivesse condições de multiplicar aquele talento, de administrar aquele talento, porque o patrão confiou porque sabia que ele era capaz, mas ele negligenciou. Simplesmente não se envolveu com as coisas do seu patrão. Ao invés de dar lucro e fazer frutificar os bens do patrão, deu prejuízo. Diminuiu a fortuna do patrão. Pois bem, é uma parábola. Deus também concede a cada um de nós o que nós somos capazes de administrar. Deus dá a nós os dons que nós somos capazes de fazê-los acontecer, de administrar. Deus dá a nós bens para que possamos administrar neste mundo de acordo com as nossas capacidades, para que possamos produzir muito fruto, para que possamos prestar contas no tempo oportuno da administração desses bens. Muitos, meus irmãos, minhas irmãs, procuram dar frutos nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus sofrimentos, diante dos problemas que encontram no caminho, mas sempre buscando a presença de Deus, alimentando-se da sua palavra,
dá conta de cuidar dos bens que Deus lhe confiou, da sua família, dando testemunho dentro de casa, no seu trabalho, sendo responsável e honesto nos seus compromissos, na vida cotidiana, na sua própria vida pessoal e moral, buscando fazer a vontade de Deus, seguindo os preceitos de Deus e da igreja. Vai administrando durante a sua vida os bens que não são seus, mas de Deus. Porque nada é nosso, tudo é de Deus. Ele nos concede para administrarmos. E cada um, conforme a capacidade de administrar, Deus concede seus dons, Deus concede as virtudes, Deus concede os bens. No entanto, há muitos que se comportam como aquele que recebeu um talento só. Não coloca em prática. Não valoriza aquilo que recebe de Deus. Trai a confiança de Deus. Procura viver segundo sua própria cabeça. E não se permite conduzir por Deus para bem administrar o talento que tem, o dom que recebeu, a graça que tem, a família que tem, o trabalho que tem, que foi dom de Deus, presente de Deus. E assim vive, ao invés de produzindo frutos, vive escondendo o talento e dando prejuízo ainda, porque acaba fazendo mal aos outros também. Nós, irmãos e irmãs, recebemos de Deus os talentos. Recebemos os tesouros para fazermos frutificar. A pergunta que nós temos que fazer é: o que eu estou fazendo com o talento que Deus me deu? O que eu estou fazendo com a família que Deus me concedeu, que Deus me deu de presente? O que eu estou fazendo com o trabalho que Deus me deu? Com os dons? Com as bênçãos que eu recebo de Deus todos os dias? Estou administrando bem para prestar contas a Ele quando Ele vier? Que Jesus nos ajude então a fazermos valer em nós a confiança que Ele deposita em nós. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa